Saudações. Eu me chamo Marcos Aurélio. Moro em um município chamado Quirinópolis, que fica no estado do Goiás. Atualmente conto com meus 56 anos de idade, mas o que contarei aqui aconteceu há mais de 30 anos. Muitos podem até não acreditar nas minhas palavras, mas quanto a isso é você quem decide. Só espero que esteja preparado para um possível ataque daquele demônio. O ano era 1989. Eu estava no meu primeiro casamento e já tinha 2 filhos. Na época não morava na cidade como atualmente. A gente vivia num pequeno interior aqui de Quirinópolis. Perto da gente moravam meus pais e meus irmãos, além de outras famílias. Ganhávamos a vida vendendo galinhas e fazendo picos em fazendas. O meu pai sempre me avisava quando tinha trabalho. Eu fui assim por um bom tempo. Até uma certa vez onde coisas estranhas aconteceram conosco. Não me lembro bem a data, mas sei que meu pai me chamou para ir trabalhar numa colheita de cana, pois ele soube que estavam precisando de peão por lá. Como era uma fazenda longe, eu tinha que passar a semana inteira no serviço e só voltar para casa no domingo. Mas como já tinha feito isso antes, era meio que um costume. Aprontei uma mala, me despedi da mulher e segui num caminhão com meu pai e mais 2 irmãos. A fazenda devia ficar numa distância de 60 ou 80 quilômetros da onde a gente morava. E logo de longe vimos a plantação gigantesca de cana-de-açúcar. Seria um trabalho para vários meses, mas não ficamos até o fim. Junto da gente, vários outros peões chegaram para trabalhar, e todos eram desconhecidos. Hoje, pensando bem, acho que um daqueles homens era a coisa que a gente viu. Bem, meu pai, eu e meus irmãos nos arrumamos no lugar da fazenda. Um barracão que seria justamente para os trabalhadores ficar. Tinha cerca de 5 barracões como aquele, e em cada um cabia mais de 20 homens. Era difícil conhecer todo mundo, mas pegamos amizade com o Tião e o Almeida, 2 peões que já estavam trabalhando por lá há mais tempo. E foram eles que nos contaram dos eventos estranhos da fazenda. O Tião falou que pela fazenda tinha muita assombração e que não era aconselhável andar até tarde pelas redondezas, já que um lobisomem estava aparecendo por ali. Mas ele se ateve aos relatos de assombração, que eram os mais comuns de se acontecer. Inclusive cheguei a ver e ouvir coisas bem cabulosas. O Almeida falou que um dia acordou no meio da noite após ter um pesadelo. E assim que olhou para o teto do barracão, ele viu um homem pendurado pelo pescoço, mas que depois de alguns instantes aquilo sumiu. Relatou também dos sussurros que ele sempre ouvia antes de dormir, uma coisa que até eu presenciei. No outro dia os cavalos estavam correndo de um lado para o outro, e quando fomos ver tinha um homem de chapéu ao lado da cerca deles. Mas o sujeito sumiu quando a gente foi se aproximando. Essas coisas eram as que mais aconteciam. O lobisomem só presenciei 2 vezes, e ele me deixou com muito mais medo do que todas aquelas assombrações. Como eu nunca tinha presenciado aquilo que todo mundo comentava, pedi ao Tião e o Almeida para me acordar quando ele aparecesse. E já tinha algumas semanas que estávamos ali na fazenda, e nenhum sinal do lobisomem. Até que uma certa noite fui acordado pelo Tião, que fez um sinal com a boca para eu fazer silêncio. E assim o fiz. Logo comecei a escutar, vindo de fora do barracão, um barulho que nem sei explicar com palavras. Era uma coisa como um gemido, grunhido, a junção de várias coisas em uma só. O Tião falou que era o lobisomem que estava lá fora, e que a gente ficasse quieto, senão ele ia correr. E calado ficamos, só ouvindo aquela aberração lá fora. De vez em quando ouvíamos a correria dele ao redor do barracão, e empurrando as paredes como se tentasse entrar, mas fazia isso com muita destreza. Queria pegar os homens na surdina, mas que nunca chegou a conseguir. Aquela até então foi a noite mais assustadora da minha vida. Mal sabia que passaria por algo ainda pior.
Já faziam alguns meses que a gente estava trabalhando naquela fazenda e nunca mais nenhum de nós viu ou ouviu o tal lobisomem. Até uma certa vez que vi aquele demônio bem de perto. Bom, como a gente já tinha colhido muita cana, alguns lugares estavam mais vazios do que outros e tínhamos que se deslocar de caminhão até algumas partes para colher o restante da cana. E ficamos num lugar bem distante dos barracões, tão longe que mal conseguíamos ver a fazenda, mas tínhamos como direção a única estrada que cortava a fazenda. Trabalhamos bem por muitos dias ali, e nunca ficamos sozinhos no meio do nada. Um caminhão sempre vinha pegar a cana colhida, e a gente também. Antes do sol baixar já estávamos no caminhão, exceto por aquela vez. Depois de um dia cansativo de trabalho, ficamos sentados proseando um pouco, só na espera do caminhão que nos pegava todo santo dia. Mas o tempo só ia passando, e cada vez o céu ficando mais escuro. Temendo ficar no meio do nada, eu e o pessoal começamos a andar de volta para a fazenda. Quando a gente começou a andar, ainda era dia, mas logo a noite foi tomando de conta do lugar. E uma estrada simples em meio do canavial virou o pior filme de terror, ainda mais quando aquilo apareceu. Já estava com 10 minutos de caminhada, quando começamos a ouvir o canavial se mexendo. Logo alguém do grupo gritou: "Quem tá aí?" E então ouvi o mesmo som de gemido e grunhido daquela noite. Gelei dos pés à cabeça, mas ninguém correu porque seria pior. Aquilo ficou rodeando a gente, fazendo sons estranhos. Uma hora era que nem pessoa, e em outra, que nem um animal. Algo animalesco que nem sei explicar. E acho que por estar em um grupo grande de pessoas, aquilo não nos atacou. Só ficou de longe grunhindo e correndo. Mas o pior nem tinha acontecido. Andando todos juntos e com medo do ataque do lobisomem, íamos seguindo lentamente na estrada, embora já tivesse um tempo que o bicho tivesse silenciado. Foi quando vimos um clarão de longe, e era o fazendeiro com sua caminhonete. O farol do carro clareou aquela criatura, que estava bem na nossa frente pronto para atacar, e em total silêncio. Mas quando foi iluminado pela luz, ele correu e se embrenhou no canavial. Rapidamente subimos na caminhonete e seguimos para a fazenda. Chegando lá, contamos que o lobisomem estava na estrada e que quase nos atacou de surpresa. Mas creio que inteiro ele não sairia da briga, pois cada um de nós tinha uma foice na mão. Bom, o caminhão não foi nos pegar porque tinha dado um problema. E fizemos bem em voltar antes de esperar ele vir, pois sabe-se lá o que o lobisomem teria feito com a gente, já que estava no ponto de atacar. Eu, meu pai e meus irmãos ficamos ali por mais alguns meses, já que depois conseguimos outro emprego como servente na cidade, algo muito melhor do que estar ali com aquele bicho. E não sei que fim se deu aos trabalhadores de lá, se o lobisomem voltou a atacar ou não, mas sei que o bicho continuou aparecendo. Parecia até uma maldição do lugar. Hoje fico imaginando as pessoas que têm coragem de se aventurar nessas estradas sozinhos. Eu não faria, já que mesmo estando em um grupo de pessoas, tive medo de ser atacado pelo lobisomem. Agora imagine se você estiver só. Bom, coisa boa não vai ser. Obrigado, Sam, por contar o meu relato, que guardo comigo há anos e agora estou compartilhando com vocês. Boa noite. Boa noite. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que venho contar hoje fiquei sabendo há algum tempo atrás. Foi um morador aqui do meu bairro quem me contou. Em 1987 ainda não tinha asfalto, pois se tratava de um bairro novo, e naquele tempo era bem diferente de como é atualmente. Agora, antes de fazer qualquer casa, já pavimentam as ruas. Pois bem, no bairro já tinham poucas casas construídas,
O lugar pertencia a uma fazenda, onde havia uma grande mata fechada. Ali um certo morador montou um boteco na sua casa, lugar onde todos da vizinhança frequentavam, e ficava aberto até bem tarde da noite. Tinha dia que ficava aberto até as 2 da manhã. Lá o pessoal jogava truque e sinuca, e ali, como todos eram conhecidos, as horas se passavam e ninguém via o tempo passar. Pois bem, em uma certa noite de quaresma a lua estava bem clara. Parecia estar de dia. O seu Pedro, o mesmo que me contou esse relato, resolveu ir para sua casa. E detalhe, ele só gostava de jogar truco. Não bebia nenhum tipo de bebida alcoólica, só café ou refrigerante. Então seu Pedro se despediu dos amigos que continuavam no bar e foi para sua casa que ficava a uns 800 metros do boteco. Tudo estava em silêncio naquela noite. Era mais ou menos 1h30 da manhã, quando seu Pedro começou a escutar ao longe no meio do mato um barulho estranho. Parecia um cavalo ou boi correndo. Desconfiado, ele não quis esperar para ver o que era, e mais que depressa apertou os passos até chegar e entrar na sua casa. O seu Pedro então apagou as luzes e ficou na janela observando o que ia passar. E não demorou muito para se ouvir os cachorros que vinham perseguindo algo desde o começo da rua. Foi quando, de repente, passou na frente da sua casa uma criatura estranha e medonha. Parecia um cachorro pastor alemão. A cara e as orelhas do bicho eram grandes, porém a parte da frente era mais baixa que a de trás, quase igual ao corpo de uma pessoa. A diferença era nas pernas, que eram iguais a de um cachorro, com aqueles joelhos invertidos. O seu Pedro ficou aterrorizado vendo aquela cena. E o pior foi quando a criatura ficou de pé para enfrentar os cachorros. E ali perto da sua casa, ele deu um uivo parecendo um lobo. E outro detalhe, o bicho tinha uma catinga bem forte. Parecia que tinha rolado na carniça. Um fedor que dava para sentir de longe. Mas os cães eram valentes e continuavam a atacá-lo. Até que a criatura resolveu fugir dali e saiu numa velocidade incrível. E logo o barulho dos cães latindo foram diminuindo. E então as coisas foram se acalmando. O seu Pedro não contou para ninguém essa história. Ficou com medo do pessoal não acreditar e zombar da cara dele. Mas no outro dia tinha um rastro do animal. Não se sabe que criatura foi essa que ele viu naquela noite. Se alguém souber, pode comentar no vídeo. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite. Boa noite. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar é da Dona Zulmira, a nossa antiga vizinha de sítio. E para o melhor entendimento do ouvinte, irei contar esse relato assim como ouvi da própria boca dela. A Dona Zulmira falava assim. Eu tinha 15 anos na época. Morava no sítio em São Paulo, onde tinha uma fazenda e também uma escola abandonada. Bem, estava eu, minha irmã e uma amiga pegando abacate no pomar perto dessa escola. E eram umas 6 horas da tarde. Foi quando a gente olhou para o lado da escola que vimos um menino nos observando, mas que logo saiu correndo. Não morava ninguém ali perto. A escola ficava bem longe das casas da fazenda e era bem trancada com cadeado nas janelas e portas. Não tinha por onde entrar ou sair. Bom, eu fui lá com minhas amigas para ver. Quando eu olhei para dentro da escola, quase caí de costas. O menino estava na janela que era de vidro, ainda olhando para nós. Nós saímos correndo e olhamos para trás. E ele já estava do lado de fora olhando para a gente. E o pior de tudo, não dava para ver o seu rosto. Quando chegamos em casa, contamos para meu pai.
e ele foi até lá, mas não viu ninguém dentro ou fora da escola. O menino usava uma roupa escolar, só que andava descalço, e até hoje ninguém sabe explicar aquela aparição, do porquê o menino aparecia naquela dita escola. Só depois que ficamos sabendo que o povo daquela fazenda já tinham visto por várias vezes o mesmo menino. E mesmo depois que demoliram a escola, ele continuou aparecendo no mesmo lugar. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite. Boa noite a todos. Sou o Luiz aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje aconteceu com meu primo, que aqui vou chamar de José, para manter a sua privacidade. Pois bem, já fazia um tempo que José trabalhava nessa construtora. Como era um funcionário de confiança e muito responsável, a empresa construiu um barracão feito de 2 andares. Embaixo era para guardar os materiais de construção, já em cima era um alojamento para o José morar e também cuidar da obra à noite. O meu primo, na época, ganhava um ordenado muito bom. De dia trabalhava como servente e à noite cuidava da obra. E nos finais de semana, eu, meus irmãos e os irmãos do José íamos até seu barracão para conversar e também para sairmos à noite, pois o prédio ficava no centro da cidade onde moro. Mas em uma certa noite, que era uma sexta-feira, o irmão de José ligou para ele, avisando que no outro dia a gente iria para o sítio da onde minha tia morava, sendo ela a mãe do José. Pois bem, e assim foi feito, mas algo sinistro aconteceu. Alguém atendeu o telefone do barracão e disse bem assim: José não está aqui, ele morreu. Mas do que depressa eu e meu primo, o irmão de José e mais 2 amigos, fomos até lá. E chegando no prédio, o cadeado estava fechado, mas as luzes estavam acesas. Por vários minutos chamamos pelo José, mas ninguém respondeu. Demorou mais alguns minutos, até que o José foi chegando de moto, e ele perguntou por que estávamos assustados. E antes de falar o que aconteceu, o José disse que tinha ido a um supermercado fazer compras. Para nosso espanto, ele estava no supermercado, bem na hora em que seu irmão ligou. Mas ninguém tinha a chave do lugar, pois só ele que tinha, já que era o vigia daquela construtora. Ele achou estranho e foi abrindo o cadeado. Cada um pegou um pedaço de madeira, imaginando que poderia ter algum ladrão por ali. Mas estava tudo normal. Todas as coisas estavam no mesmo lugar. Nada foi roubado. E só um detalhe que deu um gelo em todos que estavam presentes. O telefone estava fora do gancho. Era como se alguém tivesse atendido. O irmão do José falou que era uma voz muito estranha. E pasmem, quando chegou a conta de telefone, estava lá registrado a hora, o dia e os minutos da ligação. O José mostrou para nós, mas depois ficamos espantados ao saber o segredo do lugar. Antes da construção havia uma casa bem grande de madeira no terreno, e o dono foi achado em estado de decomposição. A família vendeu o terreno para a construtora alguns anos depois. Alguns relatos dizem que essa casa ninguém conseguia morar, devido às diversas aparições, objetos caindo, gemidos e portas abrindo e fechando. O José ainda morou por lá até o final da obra. Depois arrumou um serviço em outra empresa e saiu de lá, pois a mesma abriu falência. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos do canal Relatos do Sam. Sou Luiz aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje é mais um episódio que aconteceu na casa do sítio dos meus avós. E como sempre relatei aqui no canal, foram vários acontecimentos naquela propriedade durante o tempo que morei lá. Pois bem, aconteceu em uma noite de sexta-feira chuvosa. Já se passava da meia-noite.
O meu pai estava viajando e o meu primo e a minha prima estavam pousando em casa. E como meu pai não se encontrava, pois como já disse, ele era rigoroso, nós aproveitamos para brincar e conversar até mais tarde, já que quando ele estava em casa, tínhamos que dormir mais cedo. E como o tal do moleque não tem limites, eu e meu primo planejamos assustar minha prima e as minhas irmãs, pois tinha acabado a energia. Então nós pegamos o lençol branco para fazer a trollagem, mas esperamos elas dormirem primeiro. O meu primo vestiu o lençol na cabeça, pegou uma vela e foi para o quarto assustar as meninas. E o plano deu certo. Elas gritaram tanto que quase levamos uma surra da minha mãe. Mas tudo terminou bem. Depois rimos bastante da cara das meninas. Só que teve consequências tenebrosas. Depois, passado algumas horas, nós fomos dormir. Foi quando ouvimos os gritos delas no quarto. A minha mãe já pegou a chinela e veio direto no quarto onde eu e meus irmãos dormíamos. O meu primo, que estava na parte de cima da beliche, já foi levando uma chinelada. Eu me enrolei no cobertor, pois dormia na parte de baixo, e escapei da surra da minha mãe. Só que não foi a gente que tinha ido no quarto assustar as meninas uma segunda vez. Depois de levar uma chinelada de minha mãe, é que fomos saber de tudo. A minha irmã contou que era uma mulher idosa com vestido branco, que tinha uma cara bem pálida e que ficou parada em frente à cama onde elas dormiam. E a minha irmã falou para minha mãe que não foi a gente que assustou elas, mas não parou por aí. Meu irmão viu também essa mesma aparição, só que dentro do quarto onde a gente dormia. Com certeza era a mesma coisa que andava pela casa à noite, fazendo barulho de passos no assoalho. Eu não tenho certeza, mas tudo é possível. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Eu me chamo José Carlos. Moro em Caxias, que fica no estado do Maranhão. Trabalho como motorista de caminhão já fazem mais de 20 anos. Pois bem, todo mundo sabe que a vida de motorista é corrida. E sempre estou na estrada, já que a demanda pra gente é muito grande. Principalmente para mim, que trabalho para uma terceirizada, onde sempre estou indo deixar e buscar móveis, pois esse é o meu trabalho, ao qual gosto bastante. E sempre que falo que sou, as pessoas já perguntam se vi alguma coisa em minhas viagens. E confesso que não vi muita coisa, somente vultos nas estradas, gritos no meio do nada e pessoas que me pedem carona. Porém, o que mais me assustou não foi nenhuma dessas aparições, e sim uma coisa sinistra que vi lá no interior do Ceará, e onde tudo aconteceu foi perto de Fortaleza. E não sei que nome dar para aquela criatura, já que ele parecia uma mistura de porco com gente. Tudo aconteceu em 2008. Eu estava distribuindo alguns móveis nessa empresa em que trabalho até hoje, onde ela tem várias lojas por todo o Brasil, e tinha alguns móveis para deixar lá no Ceará. E estava eu e mais 2 ajudantes, que eram os descarregadores. E já era de noite quando parei no interior, perto de Fortaleza, lugar onde tinha somente um barzinho e algumas casas, que nos aparentava ser um interior bem pacato. E como estávamos bastante avançados nas entregas, a gente resolveu parar ali por 2 dias para descansar. Mas não aguentamos nem a primeira noite. Era por volta das 7 da noite quando chegamos nesse lugar. Primeiramente, ficamos bebendo pinga num bar que ficava na beira da estrada, onde não tinha nada dos lados, somente mato e algumas poucas casas, que ficavam a cerca de uns 20 metros de distância. E como lá era interior, já estava tudo fechando, somente esse barzinho que estava aberto.
lugar onde começamos a beber e comer espetinho. Descontraído, tirei meu baralho e começamos a jogar. E assim o tempo foi se passando. E não estava nem com 1 hora que tínhamos chegado ali, quando o dono do estabelecimento já veio falando que ia fechar o bar. Achamos que era porque ele não foi com a nossa cara, ou pela gente ser desconhecidos da região. E apesar do aviso, nós pedimos para ele servir mais uma rodada. E ficamos demorando para poder beber. O dono do estabelecimento olhava direto para o relógio e ficava olhando de um lado para o outro. Parecia esperar algo ou alguém. E nós ficamos fazendo hora para beber a cerveja que tínhamos pedido. Ele então chegou na nossa mesa e nos pediu para entrar dentro do bar, e que lá dentro a gente podia beber até tarde. Estranhei o homem falar aquilo, mas aceitamos. E quando entramos eu perguntei assim para ele: por que aqui dentro a gente pode beber e lá fora não? Tem medo de ser assaltado, é? O homem me olhou sério e disse que não era isso. E logo começou a fechar as portas. E então começou a falar. A filha da vizinha aqui do lado disse que viu um bicho estranho noites atrás. Ela falou que quando vinha do trabalho notou que algo a perseguiu até em casa. E que depois que ela entrou, o bicho ficou fungando no pé da porta. Desde esse dia que ouvimos os grunhidos e roncados daquela coisa. Se vocês ficassem lá fora ia ser perigoso, tanto para vocês como para mim. Por isso chamei aqui para dentro. Achei estranho a história do homem, mas não acreditei. E como eu não acreditava nessas coisas, até tirei sarro da cara dele. Então continuamos a jogar baralho e beber pinga. Agora dentro do bar. E as horas só iam se passando. Ouvíamos apenas os grilos cantando lá fora. E foi quando meu amigo foi mijar que vimos aquela terrível criatura. Um dos meus colegas queria ir no banheiro que ficava do lado de fora do bar. Ele começou a abrir a porta para sair. E enquanto a abria, ouvimos batidas de algo que pareciam cascos de cavalo, que aparentavam estar bem perto do bar. Parecia como um cavalo batendo a pata no concreto. Depois, aquilo que estava lá fora começou a roncar feito um porco. Agora bem no pé da porta. Eu ri e falei assim para ele: isso daí é um porco do mato. Tu tá com medo dele? Meu amigo, se fazendo de machão, disse que não. Então abriu a porta de uma vez. Foi aí que vimos a coisa mais feia das nossas vidas. Era um bicho bem forte e grande. Tinha um corpo todo torto e estava nos olhando de baixo para cima, pois aquilo estava de 4 e parecia estar com joelhos e cotovelos encostando no chão. A sua cara era grande e se assemelhava a de um porco. Na hora do susto eu saquei meu revólver e dei um tiro na barriga daquela aberração. Justamente nessa hora começamos a escutar aquilo berrar. Um grito de horror e medo. Parecia o grito de um porco quando está sendo abatido. Foi então que meu amigo fechou a porta de uma vez e aquilo ficou roncando lá fora. Nessa hora o dono do bar chegou até onde a gente estava e perguntou o que tinha acontecido. Então falamos tudo para ele. E ficamos nós 4 ali escutando os berros daquela criatura. E nenhum de nós teve coragem de sair lá fora, pois o bicho era grande e feio. Se ele ficasse de pé, com toda certeza seria maior que um homem. Além do mais, ele grunhia alto e bem perto. Foi assustador ouvir os gritos daquela coisa. Mas aquela criatura ficou naquilo por uns 10 minutos. Logo depois, aqueles gritos foram diminuindo, como se ele tivesse ido para longe. Eu então paguei o que tínhamos consumido e saímos do bar, para entrarmos no caminhão e sair dali. E foi enquanto eu manobrava que vimos novamente aquela criatura. Quando liguei o caminhão, o farol iluminou bem aquele bicho, que já estava lá do outro lado da estrada. Ele tinha cerca de 2 metros. Haviam pelos nas suas pernas e braços. O seu tronco e cabeça tinha pouca pelagem, quase nada por sinal. Mas isso era de longe o mais sinistro.
pois ele tinha as pernas como a de um cavalo e a cabeça que nem a de um porco. Só que ele era todo torto. Parecia que estava com tudo fora do lugar. Eu me benzi 3 vezes quando vi aquela aberração e saí com o caminhão o mais rápido que pude. Olhei pelo retrovisor e já não vi mais aquela coisa. E assim seguimos o caminho. Só paramos em Fortaleza, onde fomos direto para um hotel. E mesmo estando em segurança, não dormi direito o restante daquela noite. Ainda com medo daquela criatura que vi. Depois desse ocorrido, comentei essa história com amigos e parentes. Alguns disseram que era o lobisomem. Outros disseram ser o vira-porco. E ambas as histórias são bem parecidas. A única diferença é que um parece com um cachorro e outro com um porco. E aquela criatura que vi não era nada parecida com um cachorro. Ele parecia uma mistura de gente com porco, onde o mesmo só podia ser o vira-porco. Hoje, sempre que tenho pesadelos, me vem à mente aquela criatura de 4 lá no bar, que estava nos olhando de uma forma bem sinistra. Boa noite. Eu me chamo Margarida, tenho 57 anos e moro em Fortaleza, que fica no Ceará. Estou lhe enviando um relato que aconteceu com minha falecida mãe, bem na época da Semana Santa. Ainda velha, ela contava sua história macabra, que assustou e ainda assusta nossa família sempre que é contada. E minha mãe tinha plena certeza do que aconteceu com ela foi um castigo por ter desrespeitado a época santa. Agora irei contar seu relato como se fosse ela contando para vocês. Antigamente não era como hoje, que o pessoal vai à festa, bebe e curte em plena quaresma. Era tudo bem sério, nem dançar ou escutar um som alto podia, pois era pecado e a igreja condenava esse tipo de comportamento. Hoje aqui em casa é assim porque tomei jeito no ano de 1967. Vi o que muitos chamam de lobisomem, embora eu ache que aquilo fosse o demônio em carne e osso, pois bicho mais feio que aquele nunca vi em toda a minha vida. Tudo começou na Sexta-feira Santa. Eu, Genésio, Maria e Francisco vivíamos aprontando por aí, e na escola em que a gente estudava, o diretor era um padre, coisa que era bem comum naquela época. Seu nome era Padre Zedoque. O homem era muito rígido com os alunos. As moças tinham que usar saia abaixo do joelho e que chute, e os rapazes era calça e pano passado. E ai de quem viesse desarrumado, que ele fazia um alarme daqueles. Mas apesar desse seu jeito duro de ser, nosso colégio sempre formava bons alunos. Bem, ainda lembro desse dia. O padre saiu de tarde para resolver algumas coisas na paróquia, e eu e meus amigos entramos na diretoria para pegar o toca-disco que ele tinha. Levamos para a sala e colocamos um som para toda a turma. Nós ficamos dançando e cantando por um tempo. Depois devolvemos o toca-disco de volta à sua sala. E até aí estava tudo bem. Mas como nada na vida é perfeito, sempre tem alguém para atrapalhar. Alguém nos dedurou. E assim que o padre chegou da paróquia, foi direto para nossa sala tomar satisfação. Ele só chegou na porta e disse assim: Zenaide, Maria, Genésio e Francisco, quero os 4 hoje à noite para conversar comigo. Vou ter que confessar vocês, quem já se viu dançar em plena Semana Santa? Eu fiquei com medo de sua fala e nem me lembrava que data era, mas mesmo assim o que ele fez foi o de menos, pois se o meu pai ou minha mãe soubesse do que eu tinha feito, a pisa era certa. Bem, aquela tarde foi bem longa, mas às 5 fomos todos para a diretoria conversar com ele. E chegando lá, vimos uma fila enorme de gente. Devia ter umas 60 ou mais pessoas ali. Ainda tentamos falar com o padre, mas ele disse que fôssemos para o final da fila. E mesmo irritados, fomos para lá. Com isso, as horas foram se passando,
E ainda era cedo quando meu pai e o da Maria chegaram no portão da escola. E eles foram avisados do que fizemos e que só sairíamos dali após termos confessado. Com isso, meu pai avisou ao pai do Genésio e ao do Francisco, que também estavam preocupados. Só por volta de umas 9h30 que a minha confissão chegou. Falei com o padre e ele me disse que era errado o que fizemos com a turma e com Deus, já que a Sexta-feira Santa foi um dia muito importante biblicamente e tínhamos que respeitá-la. Bem, depois de mim foi a vez de meus amigos, e eles foram confessados assim como eu. E já era 10 horas da noite quando saímos da escola para casa. Como onde eu morava era sertão, não tinha perigo de roubo ou violência. Além do mais, todo mundo se conhecia e estávamos em grupo. Para chegar em nossa casa, tínhamos que passar pela rua do meu amigo Genésio, que era depois de uma rua escura sem iluminação. E assim que estávamos a cerca de uns 100 metros dessa rua, o Francisco apontou o dedo na direção dela e disse assim: "O que é aquilo?" Nós olhamos e vimos somente uma silhueta preta, que me parecia ser de um burro ou um bezerro. Estava tão convicta que aquilo era um animal que respondi assim: "Tá me parecendo um burro ou um bezerro. Vamos passar longe, senão ele corre atrás da gente." Nos afastamos um pouco, mas continuamos olhando para aquela coisa preta. E ao nos aproximar mais, ele meio que se moveu e foi para o escuro, ficando praticamente invisível. Genésio, vendo aquilo, logo falou: "Esse bicho está muito estranho, tá me parecendo uma pessoa. Vou pegar uma pedra aqui para caso ele venha nos atacar." Nós então pegamos algumas pedras no chão e continuamos a andar por aquela estrada escura. E a cada passo que dávamos, aquela coisa também dava um. Não tinha cheiro, não roncava e nem tinha respiração ofegante. Ele só nos seguiu por todo o percurso escuro daquela rua. E ao chegar no ponto onde tinha luz, ele parou. E nós continuamos nosso caminho. E naquelas alturas já achávamos que era um mendigo da região chamado Aristides, já que ele sempre andava perto das pessoas e não dava um pio, pois o mesmo era louco da cabeça. E só quando a gente estava a uns 20 metros de distância daquela coisa, que ele resolveu sair da escuridão. E quem percebeu tudo foi Maria, que ao olhar para trás, disse assim: "Ai, meu Deus do céu, o que é aquilo?" Após ela dizer isso, nós viramos e vimos um bicho peludo de pé, olhando em nossa direção. Era uma coisa difícil de se entender. Tinha as pernas tortas feito de bode, uma corcunda bem grande e uma cabeça igual de cachorro. Era como se tronco e cabeça fosse tudo junto. O medo em que tive ao ver aquilo foi tão grande que tapei meus olhos e só abri quando o Genésio começou a me puxar para a gente correr. E corremos como nunca, porém aquele maldito ser não seguiu a gente. Aliás, ele entrou dentro do matagal e sumiu sem deixar rastros. Quando chegamos na casa do Genésio, batemos na porta feito loucos. Entramos e logo contamos o que vimos para os pais dele, que friamente nos disse: "O bicho que vocês viram é um lobisomem." Eu ainda tremia de medo da visão horrível que tive e fiquei ainda mais trêmula ao ouvir os pais dele falando aquilo. Mas depois de um tempo, fui me acalmando, até que meu pai chegou lá à minha procura, e junto a mim, Maria e Francisco pegaram carona, pois também estavam com medo, e ficamos confiantes com a presença de meu pai, pois ele tinha uma peixeira e podia nos defender. Mas como já disse, aquela terrível criatura não voltou a aparecer. Quando cheguei em casa, contei para meus pais do bicho que vimos, e eles também me disseram que era um lobisomem e que ele só não nos atacou porque estávamos em um grupo grande de pessoas. Minha mãe guardava na lembrança esse acontecido, que fazia toda a família ficar com medo na quaresma e seguir a risco o jejum e respeitar a época santa.
Boa noite. Eu me chamo Anderson. Sou mesmo do relato das pedradas na casa, que foram atiradas por mãos invisíveis. Digo isso porque não víamos ninguém jogando elas. Bem, esse relato que contarei hoje aconteceu com meu padrasto, que foi na mesma cidade e bairro em que eu morava, sendo a cidade Santa Isabel, que fica no interior de São Paulo, e o bairro Jardim Eldorado, também foi na década de 90, assim como o caso anterior que já contei aqui, porém alguns anos antes. O meu padrasto nessa época dava aulas de capoeira, e morávamos bem afastados da cidade, cerca de uns 6 ou 7 quilômetros longe do centro urbano, e a academia em que ele dava aulas ficava próximo do centro. Ele não tinha nenhum veículo, nem mesmo uma bicicleta, e a sua jornada era feita a pé, e mesmo que ele pegasse o ônibus, ainda assim tinha que andar um bom pedaço para chegar em casa, e obviamente que seria mais vantajoso do que vir a pé. Porém, ele gostava de fazer essa caminhada, pois tinha isso como exercício físico para manter a sua forma. Bem, esse bairro é muito grande e possui muitas ruas de todos os lados, e todas com subidas e descidas, tendo poucas ruas planas. Para chegar em casa, tínhamos a opção de ir pela rua de cima ou pela de baixo. Mais à frente explicarei como era lá. O meu padrasto dava aulas das 19 às 21 horas e fazia isso de segunda a sexta, pois era o seu outro meio de ganho. E sempre que terminava os treinos, raramente ele ia direto para casa, pois sempre algum aluno seu o segurava para tomar alguma coisa, ou então ele se perdia no tempo conversando com os amigos, e quando dava conta das horas, já era quase meia-noite. Mas apesar de tudo isso, já era costume seu andar por aquelas ruas a qualquer hora do dia ou da noite, e a sua única preocupação era de um louco atravessar no seu caminho, não por medo da pessoa, e sim o que poderia acontecer, já que ele possuía um revólver calibre 38 municiado, sendo que nessa mesma época ele também tinha feito um curso para detetive e passou, porém não teve sucesso com o ofício. Bom, a nossa casa também não tinha luz elétrica, pois a eletricidade só tinha chegado até o início do bairro e parou por ali, só dando continuidade para o restante das casas após o ano 2000. E foi numa dessas noites que tudo aconteceu. O meu padrasto já retornava de volta para casa. Acho que devia ser por volta das 2 da manhã, quando ele chegou na rua que se separava, dando seguimento para a de cima e a outra para a de baixo, assim como eu disse anteriormente. Ambas dava para sair em minha casa, porém a de cima era mais longe, mas aparentemente mais segura por ter mais casas uma próxima da outra. Já a rua de baixo era mais longe, e depois dessa divisão era a última casa. Depois não tinha um ser vivente por ali, pois tinha que descer um morro longo com a mata cheia de bananeiras, sendo que no seu final se encontrava uma porteira da fazenda. Na esquerda tinha uma rua, e era só virar à direita que dali para frente só faltavam uns 2 quilômetros para chegar em minha casa. E foi justamente nesse barranco alto que as coisas começaram a ficar bem estranhas. O meu padrasto disse que sentiu um arrepio gelado no corpo, e de repente começou a soprar um vento forte com assobios, vindo por cima daquele barranco, porém nem as folhas e galhos se mexiam. Ele achou aquilo muito esquisito, porém não deu tanta atenção, já que não ligava para o sobrenatural. Ele até acreditava, porém dizia não ter medo dessas coisas, até esse exato momento em que ele mudou todo o seu conceito a respeito disso. Foi próximo da porteira, que também ficava ao lado do portão da casa de um casal de velhos que moravam ali perto, os mesmos que tinham fama de serem feiticeiros e viviam xingando nomes feios, inclusive do Coisa Ruim. Ao se aproximar dessa porteira, ele avistou um enorme cão negro,
com os olhos vermelhos parecendo brasas. O vento não tinha parado e ele continuou indo em direção à estrada, pois pensou ser um cachorro qualquer, embora fosse grande demais até para um cachorro de raça de grande porte. Mas mesmo assim não tinha intimidado ele, até isso acontecer. O cão estava sentado entre os dois portões, como se fosse um guardião dali. Foi quando ele começou a rosnar para meu padrasto, e nesse momento ele tirou o revólver do coldre, engatilhou e apontou na direção daquela monstruosidade de cachorro, que permanecia sentado parecendo um urso de tão grande que era. E foi só aí que meu padrasto começou a associar as coisas, pois era noite de lua cheia e estava bem claro aquela madrugada. Então ele caiu em si de que aquilo era um lobisomem. E ele não atirou na criatura como normalmente qualquer pessoa armada faria. Nessa situação que pode ser de vida ou morte para ambos, o meu padrasto começou a lembrar das histórias populares que o povo contava, além dos filmes sobre a criatura, que falavam a respeito de como executar um lobisomem, que teria de ser com um punhal de prata ou uma bala feita do mesmo material. E se não fosse com isso, não surtiria nenhum efeito contra a criatura. E foi nisso que ele pensou. E como só tinha balas comuns, a única coisa que passou na sua cabeça foi: se eu atirar, ele vai vir para cima de mim e vai me atacar sem hesitar, já que essas balas são normais e não irão fazer nada contra ele. Foi então que o meu padrasto começou a andar de ré sem olhar para trás e começou a orar pedindo proteção divina. As suas palavras foram: sangue de Cristo tem poder. Jesus, me protege desse demônio. Mas o lobisomem continuava a andar devagar, mas parou no meio da rua, enquanto meu padrasto continuou a andar para trás, com seu revólver apontado na direção do bicho, e aos poucos foi tomando distância e viu que ele permaneceu parado na rua. Então ele aproveitou e saiu correndo em direção à rua de cima, que era bem mais longe e dava muitas voltas até chegar em casa. Eu só lembro de ouvir umas batidas fortes e desesperadas na porta de casa e alguém quase gritando para minha mãe abri-la. Ela foi muito sonolenta e com dificuldades para abrir a porta, mas mesmo assim ela conseguiu. Rapidamente meu padrasto entrou e fechou a porta respirando ofegante. A minha mãe, sem entender nada, perguntou o que tinha acontecido, e aos poucos ele foi se recompondo e disse tudo o que tinha ocorrido com ele na estrada, que obviamente deixou a minha mãe em pânico. Eu ouvi ele contando para ela, mas naquele momento não entendi nada, e só depois, com mais tranquilidade, que ficamos sabendo dos detalhes do ocorrido, e só assim ficamos assustados, porém logo esquecemos. Digo nós, pois éramos crianças pré-adolescentes. Poucos dias depois, o meu padrasto comprou uma corrente de prata e pediu para fazerem munições com ela, porém nunca chegou a usar, nem com o bicho e nem com ninguém, pois ele nunca mais viu aquela coisa e nem sequer rumores a respeito. Tempos depois ele vendeu seu revólver com tudo, e os suspeitos de serem o lobisomem foi um dos velhos daquela casa, pois eles mexiam com feitiçaria, porém sem provas de nada. Só restaram nossas especulações sem nenhum fundamento. Esse foi o meu relato. Obrigado por assistirem ele até o final, e tenham todos uma boa noite com a proteção divina. Olá, me chamo Edmilson e falo da Parnaíba, que fica no Piauí, e moro aqui há pouco mais de 20 anos, pois passei a vida inteira pulando de cidade em cidade à procura de uma boa oportunidade. E de companhia eu tinha meu irmão mais velho, o Antônio,
que já faleceu há um tempo atrás, e sou natural do Juazeiro do Norte, e saí de lá com 19 anos, depois de uma desavença com a família. E meu irmão, meu defensor, veio junto comigo. Pois bem, só fui parar quando cheguei em Parnaíba, onde abri meu pequeno comércio. E esse ocorrido que irei contar aconteceu quando eu tinha 27 anos, em um interior de Teresina. Eu e meu irmão vimos um lobisomem. O ano desse fato foi 1984, porém eu e meu irmão chegamos em Teresina em 1982 e trabalhamos como leiteiro por 2 anos, até que um dia surgiu uma oportunidade melhor, que era para trabalhar como cortador de cana, e foi um amigo nosso que deu a dica, pois estava precisando de gente onde ele trabalhava. E num dia, sem perder tempo, saímos do nosso trabalho para ver se conseguíamos uma vaga como cortadores de cana, e na hora fomos contratados. O trabalho era bem pesado e o pagamento nem era tão bom assim, mas mesmo assim continuamos, pois agora tínhamos moradia e comida que eram pagos pelo patrão. Além do mais, o salário era maior que o de leiteiro. Pois bem, tinha cerca de uns 30 homens trabalhando lá, além da gente. De vez em quando, chegava alguém novo para trabalhar, mas também muitos desistiam, e a gente fez amizade rápido, pois ali era só nós e Deus, porque todos estávamos em situações parecidas com a minha, sem ter para onde ir. Bem, o trabalho era pesado, mas tínhamos nossa folga sagrada, que era no final de semana, sendo somente um dia que era o domingo, pois no sábado trabalhávamos até o meio-dia. E era justamente no sábado à noite que saíamos para curtir um forró na cidade, para se divertir um pouco na noitada de Teresina. E foi assim até o dia em que aquele demônio apareceu. Numa segunda de manhã, notamos o sumiço do José, um dos trabalhadores que vivia ali, um homem muito trabalhador, mas que naquela manhã tinha tomado um chá de sumiço. E alguns viram ele saindo para ir na cidade na noite anterior, só que ele sempre voltava cedo, mas naquele dia ele não voltou. Porém nem ligamos muito, pois era costume alguém ir embora de lá, pois só aguentava o trabalho quem precisava mesmo. Porém o José não tinha ido embora coisa nenhuma, pois por volta do meio-dia ele chegou para trabalhar. Ele estava muito assustado. Qualquer coisinha fazia ele se tremer todinho, e até brincamos com a situação, mas calado José ficou, e só foi falar no finalzinho de tarde. E quando a noite já estava chegando, todos nós fomos para o pé de uma fogueira para fazer a nossa janta, e foi aí que o José começou a falar. "Vocês acreditam em lobisomem?" perguntou o José bem sério. Só que a gente começou a rir com a sua pergunta, e eu respondi: "O gato não tinha comido tua língua, José? Ou será que foi o lobisomem?" E começamos a rir da cara dele, mas o José continuou sério e falou o seguinte: "Na noite passada, quando voltava da seresta, eu fui perseguido por um bicho peludo e muito grande, que só não me pegou porque fui mais esperto que ele, e me escondi no alto de uma árvore. O bicho bufava e corria perto de onde eu estava. Não era onça não, pois sei o barulho que ela faz. Eu tenho certeza que era um lobisomem." E só aí que paramos de rir e começamos a conversar sobre o lobisomem. E quem falou primeiro foi o Tocantins, um homem que já havia visto um bicho quando pequeno. Ele falou: "Acredito na tua história, José, pois quando eu era mais novo, vi um bicho desse com meu pai, um animal grande e peludo, que bufava do mesmo jeito que tu falou, e ele corria de 4 e era muito rápido."
E depois dessa fala dele, começaram a falar de acontecidos. Mas eu e meu irmão ficamos calados, pois nunca tínhamos visto nada do tipo. Porém, eu não acreditei muito naquela história do José e que era por outra coisa que ele não tinha voltado para casa. Pois bem, passando alguns dias, novamente chegou o final de semana e ninguém estava com coragem de sair por causa da história do José. Mas eu, que sempre fui um cabra corajoso, saí sozinho, mesmo que os outros me avisassem para eu não sair. Mas me arrumei e saí para ir para a Seresta. E naquela noite curti bastante, e fui o primeiro a chegar e o último a sair. E quando foi para voltar para casa, fui pelo mesmo caminho que o José havia passado e avistado o lobisomem. Mas eu não acreditava naquilo e estava despreocupado com a situação. Porém, foi naquela noite que eu vi o bicho com meus próprios olhos. Enquanto andava, eu comecei a escutar um som como se fossem palmas, e depois o barulho de algo se aproximando correndo. Aquilo foi me deixando com medo, e comecei a apressar o passo, e quando fui ver, já estava correndo. Olhei para trás uma vez e não vi nada. Depois continuei a correr, até que novamente olhei para trás, porém nada de ver aquilo que vinha atrás de mim, e continuei correndo em direção à casa. Foi quando olhei a terceira vez que vi algo vindo e disparado atrás de mim. Algo negro que, quando corria, fazia uma cortina de poeira. Em desespero, comecei a gritar por socorro, mas parecia que ninguém me escutava. Foi aí que decidi parar para enfrentar aquela coisa. Puxei uma peixeira que eu sempre carregava comigo e esperei aquele demônio vir. Mas o bicho talvez percebeu que eu tivesse armado e foi parando aos poucos. E lentamente ele foi ficando em pé, a uns 20 metros de mim. Nessa hora senti o pior dos calafrios e minha barriga gelou na hora. Minha vontade era sair correndo dali o mais rápido possível, porém parecia que aquele pesadelo nunca iria acabar. Bom, aquela besta ficou me olhando por um tempo, mas logo ficou de quatro e adentrou o matagal. E assustado eu comecei a correr novamente, e o bicho vindo atrás de mim pelo mato. Foi quando escutei o grito que aquele bicho deu. Parecia o grito da morte, um som vindo do quinto dos infernos. Em desespero, comecei a gritar e correr feito louco, e foi aí que nem percebi o buraco no caminho e tropecei e caí no chão. Foi quando o bicho saiu do mato e começou a vir bem rápido para me pegar. Nessa hora eu só fechei os olhos e aceitei meu destino. Foi quando escutei 5 tiros. E logo depois outro grito daquela criatura. E quando abri os olhos, só vi a parte de trás daquela aberração, que era bem escura e com pelos ralos. O bicho ficou fazendo os barulhos estranhos e depois entrou no matagal em disparada. Foi quando olhei e vi meu irmão que segurava um revólver e o Francisco, um dos trabalhadores que tinha um alambique. Dei graças a Deus e me levantei para ir ao encontro deles. E contei do que tinha acontecido, e bem rápido os outros trabalhadores chegaram e souberam que o bicho que correu atrás do José foi o mesmo que correu atrás de mim. Bom, depois de tudo fomos para casa, que estava bem mais perto do que eu imaginava, e todos ficaram de orelha em pé, com medo daquele bicho atacar. Porém, depois dos tiros, ele não voltou, e pela manhã descobrimos quem era o lobisomem. Quando todos acordaram, notamos que um dos trabalhadores não estava mais lá, e era um sujeito que havia chegado há pouco tempo à procura de emprego, e que nunca falou de onde era e nem o seu nome.
mas chamávamos ele de aleijado por conta do seu andado que era arrastando uma das pernas. Quando ele sumiu, soubemos na hora que era ele quem virava bicho. Esperamos seu retorno pra gente dar uma boa surra nele, mas o homem tomou chá de sumiço e nunca mais apareceu. E apesar dele ter ido embora, a gente achou melhor não sair muito de noite, e se saísse, era sempre em grupo, para caso algo acontecesse, pudéssemos nos defender. Mas por Deus, aquele bicho nunca mais apareceu. E eu e meu irmão ainda passamos uns anos naquele serviço, até a gente arrumar uma grana boa e ir embora dali, pois estávamos para não aguentar mais. E se existe trabalho mais duro que cortar cana, eu desconheço. Bem, foi assim por anos de cidade em cidade, porém essa foi a única vez que ocorreu algo dessa natureza. E se não fosse meu irmão ter atirado naquele bicho, ele teria me estraçalhado.